Oi pessoal, aqui é o Dora, do canal Burrinho Esforçado, dando início aqui à análise de cada uma das 16 personalidades. Eu sei que você, ao descobrir qual é a sua personalidade, você está extremamente curioso. Tá bom, eu sou INTP, no caso do burrinho. E aí, o que eu posso fazer com isso? Então, vamos usar a ferramenta do Google para descobrirmos o que podemos fazer com isso. Aqui está a ferramenta do Google novamente. Agora vamos voltar lá e criar um notebook. Criando o nosso notebook. Nosso notebook vai se chamar INTP, por exemplo. Aí você pode dizer personalidade do burrinho. Personalidade do burrinho esforçado. Personalidade do burrinho esforçado. Aí vem web, pesquisa rápida. Não, eu quero que você faça um deep research. Enviar um arquivo. Vamos enviar só o arquivo da personalidade do burrinho. Cadê o INTP relatório final? Esse aqui, ó, que nós já geramos. Você pega no site lá, depois de encontrar, faz o download da sua personalidade, pede para pesquisar na internet, tá joia? E aqui web, pesquisa rápida, você bota pesquisa profunda, adicionar fontes, o que você pesquisa, INTP, personalidades. Personalidade. INTP. Personalidade. Planejando. Não saia desta página. Então é isso. Estamos usando aqui o Google Notebook LM para fazer o planejamento e entender o que é a nossa personalidade INTP. Tá joia? Você vê, ó, o Google pesquisando e ele vai gerar para a gente todas essas ferramentas aqui para a gente entender a nós mesmos. Então, etapa 1 de 5 concluída. Enquanto o Google trabalha aqui, eu vou conversar com você um pouquinho aqui. Mais fácil, mais simples da gente trocar uma ideia. Então, o que estamos fazendo? Primeiro, iniciamos a jornada do burrinho. Na jornada do burrinho, fomos na ferramenta de personalidades. Fizemos a nível 1, 4 perguntas. Nível 2, 10 perguntas. Respondemos as perguntas e nível 1 deu INTP, nível 2 INTP. Tem o nível 3, que são 20 perguntas, se eu não me engano, 20 perguntas para garantir. Como estava ficando longo, nós paramos no segundo nível, que já deu o mesmo diagnóstico da personalidade do burrinho. Agora, seguindo o nosso trabalho, fizemos uma apresentação usando a ferramenta do Google LM sobre as 16 personalidades, para vocês entenderem melhor esse conceito de personalidades, saberem que em vários lugares do mundo esse conceito é bastante usado. Importante saber essas coisas, tá joia? Feito isso, nós vamos para análise de todas as personalidades, uma por uma. Usando novamente a ferramenta do Google, nós vamos analisar essas personalidades. Feito essa análise, agora seguimos. O que é que nós podemos fazer com essa personalidade? Até forma de se estudar, forma de se relacionar, a forma que você age, essa análise de personalidade vai te ajudar. Espero que me ajude, é isso que eu quero. Vou estudá-la bem e aprender com ela. Então essa é a ideia. Tá joia? Vamos usar essas ferramentas para a gente seguir. Nós estamos seguindo aqui os passos
do que nós estamos seguindo passo a passo o que está lá na jornada do burrinho, que são o autoconhecimento. Aqui, ó, a ferramenta do Google já está no terceiro, 3 etapas concluídas, faltam 2. Bom, vamos lá já começar a entender aqui INTP, o arquiteto do sistema mental. O texto detalha o perfil psicológico INTP, definido como arquiteto de sistemas mentais, explorando sua busca por precisão lógica e verdade técnica acima de convenções sociais. A análise descreve o fundamento das funções cognitivas TI e NI, que equilibram um rigor interno com uma curiosidade expansiva para processar a realidade de forma abstrata. São destacados tanto os superpoderes como inovação de paradigmas e objetividade imparcial, quanto os pontos cegos, incluindo a procrastinação. Esse é um problema sério que eu tenho, sabe? Então, tenho que atacar esse problema. Vamos largar de procrastinar. Então, incluindo a procrastinação perfeccionista e o isolamento social. Rapaz, esse negócio é bom mesmo, olha aí, sabe? Bom, vamos ver aqui, ele já gerou pesquisa DIP concluída, como vai importar? Importe, meu amigo, importe tudo aí, importe, vai importando aí que eu quero que você me dê o melhor que existe. Então, o que foi feito? O Google foi na web, buscou as melhores coisas que encontrou e agora nós estamos importando essas coisas todas para analisar e gerar aqui o nosso relatório final, um resumo em áudio, apresentação, relatório, vídeo, cartões, tabela de dados, testes, tá aí, trabalhando. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, falo e repito muitas vezes, sabe? Não vou cansar de repetir. Pessoal, esse negócio de aprenda isso em 5 minutos, 10 minutos, cara, não existe, sabe? É só para atrair vocês, tá bom, te dar um overview, mas realmente, você aprendeu? Cara, a minha vida, como é que eu diria? É por isso que eu me identifico aqui muito com o burrinho esforçado, sabe? Porque saber as coisas por cima, tá bom, é bom uma conversa de um bar, mas no trabalho, no dia a dia, na hora que o bicho pega, se você não sabe arrumar, você não sabe resolver o problema, sabe? E muitas vezes me peguei com problemas sérios. Só levantei da cadeira na hora que resolvi, sabe? Então, esses vídeos são longos, com muitas coisas boas e muitas coisas para você crescer, tá joia? Por isso, não tem atalho, tem que sentar na cadeira, entender. Estamos tentando trazer aqui da melhor forma para vocês, mas vou continuar falando, não tem atalho, as coisas podem ser complicadas e muitas vezes são complicadas e não vou enrolar vocês, não estou aqui para isso, estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência de vida, essa é a nossa ideia, tá joia? Vamos ver, o Google então já gerou aqui, ó, e importou todos os... Agora, começar a trabalhar. Vamos só terminar de ler isso aqui, ó. O cara já me pegou aqui bem. Procrastinação perfeccionista. Esse site não saiu antes, porque eu sempre... Não, tenho que estudar mais. Não, tenho que aprender isso. Não, tenho que aprender aquilo. E, nunca saiu. Até o momento que eu disse, quer saber? Vai ser agora. Então, fugi da procrastinação perfeccionista. Isolamento social. Cara, eu não sou muito social, sabe? Eu não gosto de... Tenho que lutar para melhorar isso, mas eu não gosto de estar muito no meio das pessoas, não. Por isso que me dou bem aqui, no meu cantinho aqui, fazendo meus vídeos e fazendo a minha parte. Essa é a ideia. Mas tenho realmente que melhorar o meu lado social. O guia oferece estratégia prática para o desenvolvimento pessoal, sugerindo que o crescimento ocorra
ao transformar ideias teóricas em ações concretas no mundo físico. Além disso, a fonte conecta esse tipo de personalidade à filosofia estoica, incentivando o uso da mente como uma ferramenta de autonomia e sabedoria prática. Bom, pessoal, nós temos no site do Burrinho Esforçado a filosofia do burrinho. A filosofia do burrinho, ela tem uma base histórica, mas tem uma base em outras filosofias também, sabe? É importante você não seguir a risca, o histórico, não, cara, não. Você tem que flexibilizar e tem que abrir para outras coisas, sabe? E pegar o melhor de cada filosofia e criar sua própria filosofia. Essa é a nossa ideia. Então, sigamos. Vamos lá já começar aqui, ó, para adicionar nota. Vamos botar aqui para resumo em áudio, apresentação. Vamos pedir logo um bocado de coisa aqui, sabe? Porque ele leva um tempo para gerar. Mapa mental. Vai gerando aí, vai gerando. Relatórios, vamos gerar um relatório aqui. Guia de estudo, documento de resumo, visão geral das suas fontes com destaque, carregando sugestões, formato, criado zero, relatório personalizado específico, estrutura e estilo, então mais plano de desenvolvimento. Vamos gerar um plano de desenvolvimento, relatório, cartões didáticos, infográfico, tabela de dados, gere tudo aí, gere, pronto, tá gerando tudo. Que a primeira coisa que fica pronta mais rápida é o mapa, né? Arquitetura essenciais de personalidade. Aí o mapa está aqui, ó. Olha o mapa aí. Olha o mapa. Como é que ele ficou? Vamos ver o mapa. Deixa eu trazer aqui trazer ele no meio e fica melhor, né? Pronto. Aí vamos ver. Identidade e preferências. Ele fala introvertido, foco interno, intuitivo, padrões e conceitos, pensamento, lógica objetiva, perceptivo, flexibilidade. É isso que agora dá para entender, né? Porque eu gosto de uma filosofia não... Rapaz, mas é impressionante, né? Esse perfil, ele realmente descreve aí um pouco do burrinho esforçado. Por que da flexibilidade? Porque nós não adotamos, por exemplo, a filosofia estoica como ponto central? Porque nós somos flexíveis. Tem também o prazer, também tem o Confúcio, o confucionismo, tem muitas filosofias boas, tem o budismo. Poxa, vamos olhar várias coisas. Aqui tem arquitetura cognitiva, funções primárias, ó, TI, dominante, análise sistemática, realmente olhamos tudo como um sistema completo, auxiliar, curiosidade e padrões, terciário, memória e rotina, inferior, harmonia social, realmente, a harmonia social é o que peca, é o que... Agora aqui, ó, funções de sombra. Isso aqui é o nosso lado negativo, né? Crítico, visão pessimista, opositor, eficiência externa, detalhes físicos, demônio, valores pessoais. Rapaz, temos muita coisa aqui trabalhar. Características principais. São nossas características principais. Curiosidade insaciável, pensamento independente, busca pela verdade absoluta, reserva emocional, aversão à conversa superficial. Rapaz, se tem uma coisa que eu fujo é conversa superficial. Rapaz, realmente esse negócio de conversa superficial é... rapaz, não fugi aqui, não mostrei para vocês. Então, vamos voltar aqui e ver a função de sombra que vocês não viram. Está aqui, ó. Oposição, eficiência externa, visão pessimista, detalhes físicos, valores pessoais.
Depois dessa, temos aqui as características principais: curiosidade insaciável, pensamento independente, busca pela verdade absoluta, reserva emocional, aversão a conversas superficiais, criatividade e inovação. Carreira e trabalho. Vamos ver o que o burrinho se identifica. Áreas ideais, ambiente favoráveis, áreas ideais, tecnologia e programação, pesquisa e ciência, engenharia, filosofia e academia, análise financeira. E ambientes favoráveis, autonomia intelectual, problemas complexos, estruturas flexíveis. Realmente impressionante. Relacionamentos intrapessoais, lealdade e amizade profunda, busca por parceiros intelectuais, dificuldade com validação emocional, necessidade de solidão e espaço. Impressionante como reflete realmente o que eu sinto. Desafios e desenvolvimento, loop TI-SI, paralisia por análise. Isso significa que analiso demais e não faço nada. Exemplo é esse canal. Esse canal levou tanto tempo para sair do papel, rapaz, já era para estar com esse canal voando há muito tempo. Mas por paralisia de querer sempre estar pronto na hora certa, estar com tudo em cima antes de fazer o primeiro passo, paralisou o canal por muitos anos. Gripe, explosões emocionais. Você vai... Mas o INTP, ele tem uma característica muito interessante, sabe? Porque a gente, para não explodir, você simplesmente pega as suas coisas e vai embora. Deixa isso para lá, não vou ficar brigando com ninguém, não. Então você tem as suas válvulas de escape. Mas realmente, às vezes, caramba, você quer explodir. A melhor coisa é simplesmente ficar só para acalmar a cabeça. Procrastinação e perfeccionismo. Nós já vemos comentando há muito nesse site. E esse site é um exemplo claro disso. Insensibilidade inadvertida. Pessoal, esse negócio de insensibilidade, ele não é realmente verdadeiro, não, sabe? O problema é que o INTP, ele pensa muito sistematicamente. Então, se você chega com um problema, ele vai tentar resolver o seu problema. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Até o próprio INTP não entende direito. Por exemplo, chega uma pessoa chorando para você com um problema, ele vai tentar entender qual foi o problema e a melhor forma de resolver esse problema de uma vez por todas e que você nunca mais sofra isso. Enquanto, na verdade, a pessoa que vem para você com esse problema chorando, ela quer só um abraço. Mas o INTP não enxerga isso, não. Impressionante, mas é uma verdade. Então, para muitos, o INTP é insensível, enquanto, na verdade, ele quer te dar o carinho dele da melhor forma, resolvendo o seu problema de uma vez por todas. Isso é a verdade. Exemplos notáveis. Olha, fazemos parte do mesmo grupo de Albert Einstein, Charles Davis, Bill Gates, Marie Curie, Sherlock Holmes, ficcional, Neo, The Matrix. É interessante, né? Poxa, muito interessante esse mapa. Gostei muito dele. Tá joia? Agora vamos voltar lá e ver o que tem mais de bom pra gente. Como é que eu saio daqui, rapaz? Acho que aqui. Pronto. Esse é o mapa. Agora fecha ele e volta. Aqui que tá mais falho para gerar o áudio. Então vamos tentar de novo. Resumo em áudio. Vai lá, tenta de novo. Exclui. Tira esse daqui que falhou. Falhou, tira ele. Vamos ver. Gerou mais o que aqui? Está gerando resumo em vídeo, gerando apresentação, arquitetura. Não, os flashcards já estão prontos. 47 minutos de apresentação. Estratégia lenda e INTP saudável. 5 minutos atrás. Guia do INTP saudável. Vamos ver o que é isso. Guia do INTP saudável. Olha lá. O guia do INTP saudável. Equilibrando lógica e bem-estar.
O INTP é um pensador brilhante, mas enfrenta desafios com autocuidado e a conexão social. Este guia oferece uma visão da sua arquitetura mental e passos práticos para uma vida equilibrada. A arquitetura cognitiva, pensamento introvertido, o herói. É o filtro interno que busca precisão lógica e verdade absoluta acima de tudo. É o guia dele, ó. Estratégias para um INTP saudável. Honre as necessidades do corpo. Defina alarmes para comer e dormir, evitando o esquecimento sensorial durante projetos. Muitas vezes a gente esquece mesmo de comer, quando olha já é 2 da manhã. Caramba, realmente tem que botar um alarmezinho pra gente. Saindo do loop do pensamento. Evite a obsessão por erros passados, looping TISI. Engajando-se em novas atividades ou hobbies. Realmente, temos que criar os nossos hobbies. Desenvolva a diplomacia social. Pratique a empatia ativa e a escuta, tratando emoções como dados válidos em seus relacionamentos. Isso é muito importante. E raridade do perfil. INTP representa uma minoria da população, valorizando a abstração teórica sobre a aplicação prática. Intuição extrovertida, NE, o copiloto. Funciona como uma máquina de ICI, gerando ideias inovadoras e conexões criativas. Pensamento introvertido, o herói é o filtro interno que busca precisão lógica e verdadeira absoluta acima de tudo. Hierarquia das funções mentais, dominante é o pensamento, análise sistemática e busca por consistência lógica, o auxiliar, intuição, reconhecimento de padrões e exploração de possibilidades. Inferior, fé, sentimento, busca por harmonia social e propósito humanitário. Então, esse aqui é o meu mais fraco. Então, esse eu tenho que trabalhar bem. Tá joia? Isso é o nosso... Muito interessante. Muito interessante. Gerando áudio, gerando vídeo. Vamos ver esses flashcards. Bom, pessoal, essa apresentação eu não quero que ela fique maior do que 30 minutos, não. O que significa a sigla INTP no sistema MEA? Aí, ó. Vamos lá, ele vai gerar os cards aqui, gente. A função INTP responsável pela criatividade e busca por padrões intuição extrovertida. Qual a função terciária do INTP? Lida com a memória. Tá vendo? Tem, então, um bocado de pergunta aqui pra gente aprender direitinho. Tá joia? É isso, fazer com calma. Gerando áudio, gerando vídeo. O que mais? Isso a gente já viu. Estratégia de leadership. Bom, aqui é descrevendo estratégia de leadership, optimizando. Sherlock Holmes. Muita coisa para ler e aprender. Infográfica, arquitetura. Ainda está gerando o áudio e o vídeo. Queria que pelo menos gerasse um deles para que nós possamos... Relatório, vamos ver o relatório? O relatório está pronto, não está? Relatório, blueprint, 44 fontes, 2 minutos. Arquitetura, estratégia... Esqueci blueprint, vamos ver esse blueprint. INTP blueprint, essa é a apresentação, né? Legal lá, apresentação joia. Apresentação joia. Deixa eu só colocar ela na tela direitinho. Pronto, aqui dá para ver mais legal, né? Olha lá. Desconstrução, trajetória do desenvolvimento e ecossistema. O manual do usuário INTP. Então, a verdade... Olha lá. Motor cognitivo. Então, ó, muita coisa boa aqui. Arquitetura, INTP, código, função de sombra.
diagnóstico, o estrategista, o alquimista de ideias, o especialista, o tradutor, criança, o jovem, o adulto. Rapaz, isso aqui eu tenho que estudar com calma. Uma ferramenta muito boa esse Google LM, ó. Pioneiros científicos, olha aí. Einstein, Descartes. Caramba, não sabia que Descartes também era INTP, não. Bill Gates, Descartes, Tavo, Neil. Muito bom saber e pertencer a um time tão interessante. Esse time realmente... Bom, aqui é síntese final, a metáfora do labirinto. Vamos lá, vamos pelo menos ler esse último aqui. A jornada do centro à saída. O ponto de partida, TI, o INTP, começa no centro do labirinto, isolado na lógica pura e no ceticismo absoluto. Então, você começa no centro do labirinto. A exploração, NE, utiliza a intuição para caminhar por todas as vias possíveis, esgotando teorias e possibilidades. Então, você segue sua intuição para sair do labirinto. O destino final. A jornada termina ao encontrar a verdade convergente, quando o vasto intelecto é integrado e compartilhado para melhorar a humanidade. O lógico não é apenas um observador isolado, é o arquiteto silencioso do futuro humano. Responsabilidade grande, hein? Responsabilidade grande. Pessoal, mole não. E essa ferramenta do Google ainda está gerando o áudio e o vídeo. O que mais que nós... Como o INTP pode transformar ideias teóricas em ações práticas? Uma boa pergunta. Vamos descobrir aqui rapidinho. Descobrir como nós podemos transformar ideias teóricas em ações práticas. Cara, vamos ter que colocar todo esse material disponível para vocês no site. Mas vocês também têm acesso ao Google LM, Google Notebook LM, uma ferramenta muito interessante para se usar no dia de hoje, né? Para que o NTP consiga transformar suas teorias, possibilidades e conceitos abstratos em resultado prático e tangível, é fundamental que ele vença armadilhas cognitivas naturais ao seu perfil, como a paralisia por análise, o perfeccionismo e a procrastinação. Realmente, cara, a gente tem que fazer as coisas acontecerem. A transição de ideias, da ideia para a ação, exige uma integração e o desenvolvimento de funções cognitivas, como o sensoriamento introvertido e o pensamento extrovertido. Aqui estão as principais estratégias que ajudam o INTP a concretizar suas ideias. Dividir grandes objetivos e não trabalhos. Isso é uma verdade. Como eu quero ler os livros que eu quero ler, eu vou ler uma página por dia. Aí, quando eu começo a ler, eu não quero parar. Quero continuar lendo. Adotar o foco único. Isso é interessante. Aceitar o bom o suficiente e abandonar o perfeccionismo. É igual eu estou fazendo aqui com esses vídeos. Eu estou simplesmente vou publicando. Faço, não reviso, coloco e publico. Porque senão eu não vou publicar. Eu sempre acho defeito. Tudo que eu faço, eu acho um defeitozinho. Rapaz, isso aqui pode ficar melhor. Não, deixa eu começar de novo. Quando eu olho, já é 1 da manhã e não terminei nada. Então, vamos que vamos. Vamos fazer e vai fazendo, publicando, vai melhorando no caminho. Estabelecer prazos para a tomada de decisão. Esse é o que eu estou fazendo agora. Estou fazendo, publicando. Criar pequenas rotinas e utilizar sistemas. Testar pequenas aplicações no mundo real. Aliar-se a colaboradores práticos. Realmente.
com a implementação rotineira e a administração de detalhes, sugam sua energia e motivação, o INTP prosperam quando se unem a aliados ou parceiros que possam gerenciar a logística e os pormenores mundanos. Além disso, ter de prestar contas a supervisores e colegas de equipe, especialmente no início da carreira, ensina aos INTP a disciplina necessária para traduzir efetivamente suas ideias em realidade. Confesso para vocês que essa parte aqui, cara, a AI está ajudando muito hoje em dia, sabe? Teste pequenas aplicações no mundo real. Bom, pessoal, aqui eu vou empacotar esse áudio e esse vídeo e vou fazer um vídeo pequeno e publicar no YouTube, sabe? Porque muito tempo para gerar. Vou deixar ele gerando, vou gerar ele num vídeo e colocar disponível no YouTube para vocês terem mais detalhes, porque esse vídeo já está com 30 minutos e é o máximo que eu setei para cada personalidade, porque senão podemos fazer vídeo de 1 hora, como fizemos no caso das 16 personalidades. Então aqui vão ser uma série de vídeos sobre INTP. Eu vou colocar os vídeos e vou colocar tudo que a ferramenta do Google gerou e deixar disponível em vários vídeos para vocês assistirem. Então vou voltar aqui só para dar um oi para vocês. Esse foi o vídeo sobre o burrinho, que é o nosso querido INTP. Ele é um burrinho muito analista. Então, agora não quer ficar quieto. Fica aí quietinho. Isso aí. Então, nosso vídeo sobre a personalidade INTP. Tá joia? Vamos lá que nós vamos começar a gerar os próximos vídeos. Um grande abraço. E vou ficando por aqui. Um grande abraço. Hoje nós vamos mergulhar na jornada de crescimento do INTP. E olha, não se trata de mudar a essência de ninguém, mas sim de lapidar o que já existe. É a busca por uma versão mais equilibrada, mais madura, uma versão que consegue pegar aquelas ideias geniais, sabe? E finalmente transformar em algo concreto. Essa frase, nossa, ela define perfeitamente a mente de um INTP. É uma mente que não só aguenta o caos, mas que, na verdade, se sente em casa nele, sempre tentando encontrar a lógica, os princípios por trás de tudo. Vamos ver, então, como é que essa busca por precisão funciona na prática. Para começar, a gente precisa entender o fundamento do INTP, a base de tudo. Pensa neles como arquitetos de sistemas mentais. O trabalho principal é construir, dentro da própria cabeça, estruturas lógicas para entender como o mundo funciona. E eles não aceitam nada que não passe por esse filtro, por esse tribunal lógico super rigoroso. Agora, o que é realmente fascinante aqui é a dinâmica dessas funções. A função dominante, o pensamento introvertido, ou TI, é o motor que desmonta tudo, que analisa cada peça. Logo em seguida vem a intuição extrovertida, a NE, que é tipo a copiloto, ela que traz o caos criativo, alimentando o Ti com 1.000.000 de possibilidades. Imagina assim, o Ti é um cientista super metódico no laboratório e a NE é a exploradora que chega com um mapa de um território desconhecido e joga na mesa dele. Essa dupla é a fonte da genialidade do INTP. E claro, essa combinação cognitiva acaba gerando verdadeiros superpoderes, coisas como a análise de padrões e a inovação de paradigmas. O INTP não só melhora o que já existe, ele muda o jeito como a gente enxerga a realidade. Numa crise, por exemplo, enquanto está todo mundo em pânico, a objetividade imparcial dele traz aquele diagnóstico frio e preciso que resolve o problema. A lealdade aqui não é uma ideia, mas a lógica. Se a lógica mudar, a ideia muda junto. É claro que nenhuma jornada de crescimento é um passeio no parque. E para o INTP, esses pontos cegos não são falhas, viu? São, na verdade, obstáculos naturais do desenvolvimento que nascem justamente das suas maiores forças. Vamos dar uma olhada em como isso acontece? Então, o ponto central de muitos desafios é a função inferior, o sentimento extrovertido, ou FE. É a parte da mente que lida com a harmonia do grupo, com as emoções das outras pessoas, e por ser a função menos desenvolvida, ela vira uma fonte de muita ansiedade, de muita insegurança. Faz com que o INTP se sinta um verdadeiro peixe fora d'água em situações sociais mais carregadas. E esse depoimento aqui, ele ilustra essa luta interna de uma forma brilhante. A pessoa diz que gerenciar emoções é uma tarefa.
Algo que precisa ser feito, contido, para manter a reputação de alguém lógico e controlado. E veja bem, não é que falta sentimento, mas existe uma dificuldade enorme em processar e expressar isso de um jeito que pareça autêntico. E aí vem outro grande desafio, a famosa paralisia por análise. O desejo por uma solução perfeita, combinado com a habilidade de ver infinitas possibilidades, cria um ciclo de pensamento que não acaba nunca. E isso é exaustivo. A mente fica tão ocupada analisando que o corpo simplesmente não sai do lugar. Mas a boa notícia é que existe um caminho bem claro para sair dessa armadilha. A jornada do INTP é sobre construir pontes. Pontes entre aquele mundo interno gigantesco e o mundo externo, o mundo da ação e das pessoas. É a transição do gênio teórico para o mestre construtor. Esse crescimento costuma acontecer em fases. Lá na infância, o ti domina, e a criança foca intensamente em um assunto, perguntando por quê para tudo. Na adolescência, a Né entra em campo e abre a mente para teorias, para um monte de possibilidades. Mas é lá pela meia-idade que o trabalho de verdade começa. É quando vem a integração da Si e da Fê para criar uma pessoa mais completa, mais equilibrada. E como é que se faz essa integração? Bom, com prática. Primeiro, ação. Para quebrar a paralisia, a ideia é transformar aqueles projetos gigantes em nanotarefas. Isso funciona porque tira o foco do plano perfeito e bota atenção em uma única coisinha, lógica e realizável. Segundo, relações. Em vez de só despejar a lógica, a prática é ouvir de verdade e entender o outro lado. E terceiro, propósito. É simplificar o caos mental focando em uma única coisa de cada vez até terminar. Então, como é o INTP que chegou lá no final dessa jornada de crescimento? É alguém que não perdeu a genialidade, de jeito nenhum, mas que expandiu essa genialidade, a tornou útil e conectada com o mundo real. Essa comparação aqui é muito clara, né? O INTP estagnado fica ali, preso num looping de ideias que nunca saem da cabeça. Já o INTP em desenvolvimento foca em executar, aceitando que o bom o suficiente é um ótimo começo. Um se isola e é defensivo, o outro entende que certas estruturas são necessárias e pratica a empatia, a escuta. A grande mudança é da teoria pura para a sabedoria aplicada. O resultado é uma pessoa extremamente poderosa. Alguém que continua calmo sob pressão, mas que também consegue construir relações de verdade. O intelecto deixa de ser uma arma para provar que os outros estão errados e se torna uma ferramenta. Uma ferramenta para construir, para ensinar e para contribuir de forma real no mundo. Para muitos INTPs, essa jornada de crescimento encontra uma âncora, um porto seguro, na filosofia. Um sistema que oferece uma estrutura lógica para viver uma vida com mais propósito e equilíbrio. O estoicismo, em particular, parece que foi feito para a mente do INTP. Por quê? Porque ele exige raciocínio, lógica e não só emoção. A ideia de focar no que está sob nosso controle, isso é matematicamente elegante para uma mente que pensa assim. É quase como o sistema operacional perfeito para navegar um mundo que muitas vezes é bem irracional. E isso tudo nos leva à questão final. Para o INTP, a maior de todas as jornadas é transformar aquela arquitetura perfeita que existe na mente em algo que as pessoas possam ver, tocar, usar. Afinal, genialidade sem ação é só um devaneio, né? A sabedoria está na lógica quando ela é aplicada para o bem de todos. A pergunta não é o que se pode pensar, mas sim o que se vai construir.